Boa noite, queridos irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, é sempre uma alegria estar na casa de Deus, é sempre uma alegria poder servir ao Senhor. Esse é um privilégio que nós ainda temos, de poder vir à casa do Senhor. Eu fiquei um pouquinho triste quando eu não vi meu pai aqui, porque eu aprendi desde cedo a amar a casa de Deus, por causa dos meus pais, meu pai e minha mãe. Hoje ele está enfermado, ele não consegue andar nem sair, e aquilo deu uma tristeza no meu coração. Eu dobrei meu joelho, fui ali ao gabinete, quando eu não vi ele aqui. Porque eu aprendi a amar a igreja, eu aprendi a amar a casa de Deus com ele, com a minha mãe. Não tinha tempo, nunca teve tempo ruim. Vocês que conhecem os meus pais sabem, com toda a dificuldade do Parkinson, ele faz todo o sacrifício todo para estar na casa de Deus. E eu fico, às vezes eu me entristeço, quando pessoas ficam em casa e perdem esse privilégio de estar na casa de Deus. Irmãos, vai haver um tempo que vai ser proibido, esse tempo está próximo. Vai chegar um tempo onde nós vamos, cristãos, ser proibidos de estar na casa de Deus, e você vai desejar estar na casa de Deus, ardentemente. Então vamos aproveitar, enquanto temos fôlego de vida, enquanto temos liberdade, enquanto temos saúde, para estar na casa de Deus. Hoje, nós estaríamos recebendo a presença do pastor Isaías Quirino. Por 28 anos ele trabalhou como secretário executivo das igrejas batistas, viajando e pregando pelo Paraná inteiro, cuidando dos missionários que eram espalhados pelo nosso estado. Ele se aposentou e a gente ia ter a alegria de ter ele aqui. Mas hoje pela manhã, no meio da escola bíblica dominical, quase que no final, eu recebi uma mensagem dele. Ele perdeu a sua nora partiu, e ele pediu: pastor, me libera, porque o meu coração está sofrendo. E então, antes de começar essa mensagem, gostaria de orar pelo pastor Isaías, pela sua família, pelo Léo. São amigos de mocidade meus, dos meus pais. Quero lembrar também de orar pela nossa missionária Verônica, que nós estamos cobrindo ela em oração, está lá na Amazônia, visitando os ribeirinhos. Então, igreja, vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus vivo, um Deus que responde às orações, um Deus que se faz no meio da sua igreja com poder, com glória. A sua presença, Senhor, maravilhosa, que consola o nosso coração, que nos traz alegria, que nos motiva a estar aqui. Pai querido, eu te louvo porque é um privilégio, Senhor. E agora, Senhor, como família, como igreja de Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com eles, que o teu Consolador esteja com a família do pastor Isaías, com o Léo, com os filhos. Perderam tão jovem, tão precocemente a sua mãe, a sua filha, a esposa. Pai, que o teu consolo esteja ali naquele lar, Senhor. Não tem palavras, Senhor, mas tu sabes, o Senhor é soberano, e aprove ao Senhor levá-la. E toda a glória, seja na dor ou na alegria, seja dada ao teu nome. Porque o Senhor é Deus e continua sempre sendo Deus, soberano de todas as coisas. Pai, eu quero te pedir pela Verônica. Ela está longe, entregando o seu tempo, a sua vida lá como missionária.
Que o Senhor a sustente, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a proteja e cuide também da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, dos seus pais que ficaram aqui. Senhor, nós oramos por ela. Eu oro também pelo meu pai. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, dar o descanso ao teu servo, que seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, como eu me alegro em saber que o coração dele está aqui. Que o coração dele sempre amou estar na tua presença, estar na tua casa. Senhor, eu te louvo, te peço a tua bênção e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 2, de 1 a 11. João, capítulo 2. Um texto muito conhecido, muito pregado. Com certeza você já ouviu várias mensagens sobre esse texto. Eu não quero aqui dizer que eu vou trazer algo diferente que vocês nunca ouviram. Mas o meu propósito aqui é relembrar aquilo tão importante, as preciosas lições que Jesus nos traz sobre esse texto. Vamos ler. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse-lhe Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora eu soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Irmãos, você consegue imaginar hoje, trazendo para os nossos dias, uma festa de casamento dos nossos dias? Hoje, para se fazer uma festa de casamento, é preciso ter muito planejamento, não é verdade? Temos aqui 2 noivos aqui que estão para casar em setembro, estão ansiosos, aflitos, no culto de oração, todas as quartas-feiras estão aqui, e nós orando por esse dia maravilhoso. Mas é verdade que todo casamento ele precisa ser planejado, para que nada dê errado, não é verdade? É o momento mais importante da vida do casal. E você imagina, um casal vai lá e faz planos, 1000 planos, eles alugam uma linda chácara, gastam todas as suas economias, comida, bebida, e eles armazenam nos freezers. E a previsão é de muito calor anunciada, convidados confirmados, a festa toda pronta, todos vivendo, a família vivendo aquele dia especial. E na véspera
da festa, acontece um leve curto-circuito. E aqueles freezers onde estão armazenadas as comidas, as bebidas, estragam. Chega no dia do casamento. O noivo chega para checar e depara que toda a comida estava estragada. A bebida quente. A tristeza naquele momento daquele casal, que tanto fez planos, que tanto planejou. Na verdade, irmãos, naquela época do tempo de Jesus, os casamentos chegavam a durar uma semana de festa. Você imagina, Baroni, uma semana de festa? Comida, bebida à vontade. Vai muito dinheiro, não é verdade? Imagina uma semana de festa, o quanto aqueles noivos se planejaram, enquanto aquele casal, aquela família se planejou para que a festa fosse um sucesso, para que aquela semana fosse uma alegria, uma celebração. Mas naquela festa também aconteceu algo inesperado, algo que eles não esperavam. E nessa noite, queridos, eu queria destacar algumas lições preciosas e simples para as nossas vidas. Desse momento, dessa história verídica que aconteceu. E que pode continuar acontecendo. Espero que não no casamento de vocês. A primeira lição que nós tiramos desse simples texto é que quando Jesus é convidado para fazer parte das nossas vidas, por mais que apareça uma tragédia, por mais que algo dê errado, ele tem poder para transformar o meu choro em alegria. Primeira lição é que ele tem poder. Por mais que tudo aconteça errado, por mais que a minha vida toda planejada dê tudo errado, quando Jesus é convidado, ele tem poder para transformar o meu choro em alegria. Jesus tem poder, queridos, para fazer qualquer choro se transformar em alegria. E eu me lembro de um velório onde o pai havia perdido o seu filho primogênito. Aquele pai era um homem temente a Deus. Todos nós estávamos ali arrasados, arrebentados, porque um jovem de 20 e poucos anos havia falecido num acidente de carro. Mas o Espírito Santo que estava naquele homem, quando ele pegou o microfone, ele conseguiu consolar todos aqueles que estavam ali. Porque ele disse assim: se eu amava demais o meu filho, Deus amava ele mais do que eu amo. E eu não posso ser egoísta, porque o amor de Deus pelo meu filho era muito maior. E meu filho está do lado do meu Deus. E ele começou a louvar a Deus, começou a puxar cânticos, ele começou a cantar, ele começou a celebrar, porque o filho dele estava do lado do Deus Todo-Poderoso. E no final daquela celebração ele disse: me aguarda, filho, que logo eu estarei com você. Sabe, quando Jesus está presente, querido, pode ser o pranto que for, pode ser o maior problema que você possa imaginar, pode ser na hora até do luto. Jesus pode transformar o seu pranto em alegria, o seu choro em felicidade. Eu tenho certeza que você já viveu momentos difíceis na sua vida, todos nós já vivemos momentos difíceis na nossa vida. Mas a grande diferença é que quem estava do seu lado quando você passou por esse momento difícil? Se Jesus estiver do teu lado, pode ter certeza que seu choro se transformará em alegria. Estivemos aqui recentemente a nossa irmã Kátia,
Passou um mês chorando, um diagnóstico de Alzheimer, tomando remédio para Alzheimer, sofrendo antes que a memória chegasse, porque é um diagnóstico de morte. Mas ela estava com o Senhor. E o que aconteceu, Cátia? Deus mudou o diagnóstico. Queridos, hoje eu estava almoçando com uma família, os primos, até tinha esquecido. A Juliana, eu cheguei em casa da EBD, falei, tem um almoço. Eu falei, ixi. Eu falei assim, então vamos lá rapidinho e eu preciso voltar porque eu tenho que me preparar para o sermão. E nós fomos lá e aquele primo da Juliana, valeu a pena ter ido lá. Ele começou a contar da filha dele, a filha caçula dele, que começou a ter 9 convulsões todos os dias, de 8 a 9 convulsões. E ele falou, nós não dormíamos mais. Eles morando no interior de Santa Catarina, no litoral, já tinham consultado todos os médicos possíveis da região. Até que o médico falou, você vai ter que ir para o Rio Grande do Sul, que é o maior centro de neuro que existe no país. Você se consultar com esse médico, só ele vai trazer uma esperança para você e para sua filha, de salvar a sua filha. E ele falou, como? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Ele começou a orar a Deus, ele começou a pedir misericórdia a Deus, Deus, muda isso, Senhor, muda esse diagnóstico, traz a minha filha de volta. De repente, falando com o chefe dele no trabalho, o chefe tinha uma irmã que morava no Rio Grande do Sul, e ele nem ligou, ele falou, pode ligar para ela, ver se o que ela pode te ajudar, e ele nem chegou, ele falou, olha, eu tenho um centro assim, tal e tal, eu preciso marcar uma consulta, mas eu nem lembro o nome do médico, eu vou te ligar depois para te mandar o nome do médico, se você puder me ajudar. Aí, tá bom, tudo bem, daqui a pouco a mulher liga para ele de volta, logo em seguida falou assim, olha, eu fiz os meus contatos aqui, eu consegui uma consulta com o doutor fulano de tal. Ele falou, mas eu nem disse o nome para você. Mas é o mesmo médico? Aí ele já ficou assim assustado, como, né? Deus, o médico mais requisitado, você conseguiu uma... E ela falou assim, consulta, tem outra notícia, consulta é para amanhã. Pega o voo, vem atrás da sua filha. Ela falou, como? Pegou o voo, deu um jeitinho, foi para lá. O médico falou 90 mil a cirurgia da sua filha, para amenizar o sofrimento dela. Ele falou, como 90 mil? Não tenho dinheiro, Senhor. Confunde a cabeça desses médicos, muda o diagnóstico dele, da minha filha. Eu não quero que a minha filhinha opere o cérebro. Senhor, Deus tenha misericórdia. Como eu vou arrumar 90 mil? Voltou para Curitiba, o médico passou os exames. Enquanto ele providenciava o exame, ele recebe uma ligação, a ligação falou assim, olha, venha, eu vou pagar a cirurgia para você. Uma pessoa liga para ele e fala, eu vou pagar a cirurgia para você, para sua filha. E ele começou a agradecer a Deus e falou, mas Deus, não é isso que eu quero a cura. E ele viajou para Porto Alegre, e quando chegou lá, essa mulher que conseguiu a consulta falou assim, olha, como mexi meus pauzinhos de novo, o médico baixou para 45 mil. E resumindo, irmãos, ele foi e levou os novos exames para o médico. Quando o médico olhou os exames e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas sua filha não tem nada. Hoje eu vi aquele pai chorar na minha frente. Encheu os olhos de lágrimas na minha frente. Ele disse, eu nunca me abandonei, o meu Deus. Mas eu estava vivendo uma vida um pouco afastado dele. Eu estava tão envolvido no trabalho, tão envolvido com as minhas coisas, que eu precisei enfrentar isso para reconhecer quem que era o Deus a quem eu sirvo. E estava lá aquela filha, nós almoçamos juntos. Deus, eu tenho visto milagres acontecer, eu vim aqui nessa igreja, tenho ouvido milagres, porque quando Deus está presente, quando Deus está na sua festa, quando Deus está na sua vida, meu irmão, pode ser a tragédia que for,
Deus pode transformar o seu choro em alegria. Não se esqueça, até num velório. Deus é soberano. E Deus é Deus. A Bíblia conta em Marcos 5, 25 e 27, que diz o seguinte, uma história de uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Ela havia padecido com muitos médicos, diz o texto, despendido tudo que tinha, nada conseguindo ter resultado. Quando ela ouviu falar de Jesus, veio de trás entre a multidão e tocou nas vestimentas de Jesus. E disse, somente se eu tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher sabia que o poder da presença de Jesus representava alegria, vida e cura e restauração. O poder da presença de Jesus representava a restauração da sua vida. O poder da presença de Jesus representa cura, salvação e restauração para você, meu irmão. Por isso, não fique em casa quando o diabo diz para você, tá frio hoje, não vai para a igreja. Não deixe de dobrar os seus joelhos e orar, e ler a sua Bíblia, quando o diabo fala para você, vai assistir um filme, vai estar uma série super legal, bem naquela hora que o Espírito te chama para orar. Não perca a comunhão e a presença com Deus verdadeiro, porque Ele é salvação para as nossas vidas. A segunda lição importante desse texto é que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o tempo certo. Ele diz no versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. Ele olhou para sua mãe, que estava ali intermediando pelos convidados, ele falou, mulher, se aquieta, ainda não é chegada a minha hora. Para Deus, tudo tem o seu tempo. Queridos, nós somos imediatistas. Nós somos a geração do fast food, queremos respostas rápidas. Nós somos a geração do Google. Nós estamos na igreja e rapidamente já abrimos o Google para saber as respostas. Nós somos uma geração que não tem paciência. Mas a Bíblia nos ensina, para tudo tem o seu tempo certo. Por isso Jesus disse em Mateus 6:26, não andeis ansiosos pela vossa vida, tudo tem o seu tempo. Em Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Querido, tudo tem o seu tempo, tudo tem um propósito. Oramos por cura e queremos a cura imediata. Oramos pelos nossos problemas e queremos a resposta imediata. Assim como consultar um Google. Mas com Deus, tudo tem o seu tempo certo. Projeta para mim Eclesiastes 3, de 1 a 8. Vamos ler esse texto. Para tudo há tempo, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajustá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter.
tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, tempo de amar. Não, isso já foi. Próximo. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Só até ali. O texto nos fala, queridos, que tem tempo para tudo. E não se assuste quando a Bíblia fala tempo de matar, ela não está se referindo a assassinatos. Não? Mas tempo de matar, ela está se referindo, né, a tempos de guerra. Porque as guerras sempre fizeram parte da vida e da história da humanidade, infelizmente. Quando ele fala tempo de odiar, ele não está falando tempo de odiar o seu irmão. Ele está falando tempo de odiar as coisas que não dão certo e te incomodam, mas tem tempo de amar as coisas. Ele está falando da vida cotidiana, o texto está se referindo ao que nós estamos vivendo no cotidiano, as coisas da vida do ser humano. E a Bíblia nos ensina que há tempo até de sofrer, tempo de chorar, tempo de ouvir o não, tempo de ouvir o sim de Deus. Tudo tem um propósito. O que Deus nos ensina é que tudo tem um propósito nas nossas vidas. Tudo acontece conforme o propósito e os desígnios de Deus. Os nossos olhos são pequenos para enxergar o amanhã, mas para Deus até a morte tem o seu propósito. Porque para os filhos de Deus, a morte é redenção. É uma bênção. Esse texto nos ensina que há tempo de sofrer. Há tempo de escassez. Há tempo que as coisas não dão certo. Ali diz há tempo de abraçar e de não abraçar, de se resguardar. Nós vivemos agora uma pandemia. O que a Bíblia diz é que tudo tem o seu propósito diante de Deus, até o nosso sofrimento. Existe um propósito. E nós devemos confiar no Deus a quem servimos. Aquele pai, quando estava nos consolando, a fé daquele homem era tão grande que ele sabia que até o propósito da morte do seu filho estava nos planos de Deus. Queridos, parece algo, né, difícil para nós. Mas hoje eu estava ouvindo um testemunho que esse primo me mandou, de um homem onde Deus mandou um servo de Deus dizer para ele o seguinte, o servo olhou para ele e disse, Deus me mandou uma palavra para você. Muito claro, e Deus já disse para mim que você não vai ouvir o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. E ele disse para aquele homem, Deus está te dando um presente. Deus vai te dar um menino. Ele tinha uma filha mulher. Deus vai te dar um menino. Mas Deus está dizendo uma coisa para você, mude a sua vida. Mude a sua vida. Volte-se para Deus. E você usufruirá desse presente de Deus. Aquele homem, ele diz, já vem mais um fanático. Mas já vem mais um fanático, mais esse homem vendo da profetada. Ele não tinha planos de ter mais filhos. Ele era um homem que se envolvia no trabalho, ele só queria saber de ganhar dinheiro. Ele nem queria saber de Deus. E passou-se alguns anos e veio a sua mulher engravidou de um menino. E aquele menino nasceu.
E aquele menino cresceu, e quando já tinha lá por uns 2 anos, 2, 3 anos, eles indo para Joinville, um caminhão desgovernado bateu no carro dele. Ele disse que o carro dele subiu, bateu numa copa de uma árvore, 6 metros de altura, e caiu por uma ribanceira. E quando ele saiu do carro, que ele quebrou o vidro, que ele conseguiu se arrastar, ele viu a sua menina mais velha lá, caída num riacho, toda ensanguentada. Ele olhou para primeiro foi buscar o filho, e logo ele perdeu a consciência e apagou. Quando ele acordou no hospital, a sua mulher estava com ele no carro, os 2 filhos, a mulher e o irmão caçula de 18 anos. Os médicos trouxeram a mulher ao lado dele, que também estava internado, e deram a notícia: o seu irmão faleceu. E o seu bebê também faleceu. E a sua filha está lutando entre a vida e a morte na sala de cirurgia. Aquele homem perdeu o chão. Aquele homem se desesperou e logo veio a notícia que a sua filha também havia morrido. Queridos, aquele homem, naquele momento de dor, ele se lembrou da palavra do homem de Deus, que havia trazido uma mensagem para ele. E ele chorou amargamente, porque aquela imagem vinha sempre à sua mente, aquele homem falando: mude a sua vida, busque a Deus e você usufruirá das bênçãos de Deus. Aquele homem chorou, viveu o luto. Voltou, procurou uma igreja. Chorou aos pés do Senhor. E disse: Senhor, por que eu não te ouvi? Por que eu não dei ouvido? E aquela decisão daquele homem fez toda a diferença na vida dele, porque a partir dali ele poderia ter se revoltado mais com Deus, ele poderia ter ficado mais ainda revolto contra Deus, mas ele reconheceu os seus erros, se arrependeu dos seus pecados e voltou. E o servo de Deus apareceu para ele e deu outro recado. Falou assim: Deus te dará mais 3 presentes, porque você voltou para o Senhor. Aquele mesmo homem voltou para aquele rapaz e disse: Deus te dará, Deus ouviu a sua dor, Deus te dará mais 3 presentes. E passaram-se os anos, e a mulher dele engravidou de novo. E teve mais 3 filhos, mais 2 meninos e uma menina. E ele estava na igreja, testemunhando. E ele diz: irmãos, hoje eu entendo porque Deus levou meus filhos. Porque no caminho que eu estava, eu iria para o inferno e ia levar os meus 2 filhos comigo, porque eu não queria saber de Deus. O meu Deus era o dinheiro. E Deus levou os meus filhos porque ainda eram crianças. E hoje eles estão me esperando no reino dos céus. E Deus cumpriu as suas promessas. E agora eu terei 5 filhos no reino dos céus. Irmãos, quando Jesus está conosco, há tempo de chorar, há tempo de sofrer, mas há tempo de bonança, há tempo de festa, há tempo de alegria. A terceira coisa, terceiro ensino para encerrar, a terceira lição que nós vemos nesse texto, é que o amor é acima de todas as coisas. O amor é acima até dos nossos dogmas. Quando Jesus transformou água em vinho, Jesus foi contra
aquilo que ele pensava. Nós vemos a palavra de Deus em Lucas 10, ou melhor, em Mateus, perdão, me perdi aqui. Em Lucas 21, 34, Jesus disse: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, nem de embriaguez e dos cuidados da vida sobre vós. Jesus estava falando para as pessoas que nós devemos cuidar. É Lucas 21, 34. Se eu anotei correto aqui. Jesus está falando contra o que? A glutonaria e a embriaguez. Jesus mostra claramente na sua palavra, que ele sempre foi um dos preceitos do Senhor, é o que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E por isso ele fala contra a glutonaria e contra a embriaguez, e por isso nós vemos outros textos, o apóstolo Paulo e outros falando contra a embriaguez e contra a glutonaria. E hoje se fala mais da embriaguez, né? A gente esquece da glutonaria, principalmente os pastores gordinhos, não vão falar, dificilmente vão falar sobre glutonaria, mas podem falar sobre embriaguez. Jesus sempre foi contra a embriaguez. Mas então eu te pergunto, por que ele transformou água em vinho? E não foi pouco vinho, não. Foi muito vinho. Aqueles tonéis nós vimos aqui, quantos litros cabiam? Hã? Fala alto. De 80 a 120 litros. E o mestre disse que era vinho do bom. O mestre da festa disse: geralmente a gente põe aquele vinho mais vagabundo, aquele, não vou falar marca, não. Mas sabe aquele que mistura de tudo ali, né? Vocês sabem qual que é, todo mundo sabe, ó, todo mundo rindo aqui sabe. Né? Primeiro a gente serve, vocês servem o que? O do bom, vocês servem o bom vinho. E quando todo mundo já bebeu, né, já está para lá de Bagdá, tira o vinho ruim e põe o Campo... Oh, falei Campo Largo, não. Né, põe aquele mais baratinho, porque está todo mundo bêbado, ninguém percebia mais. Era uma prática, as pessoas bebiam e bebiam muito naquele tempo. E quando elas estavam bêbadas, botavam vinho ruim, e aí tinha vinho ainda para o resto da festa inteira. Jesus nunca foi a favor da embriaguez, mas ele transformou água em vinho, e vinho do bom, porque ele viu o sofrimento e a vergonha daquela família. Jesus viu o sofrimento daqueles noivos que haviam planejado e o seu freezer não comportou. Eles planejaram errado, ou eles não tiveram dinheiro suficiente. E a vergonha para sua família era imensa. A tristeza de uma festa interrompida pela metade. E Jesus quebra o seu dogma por um motivo. Pela lei do amor. O amor é maior do que os dogmas. Por isso que a Bíblia fala que o amor é sobre todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala que o amor é acima dos dons espirituais, é acima do falar de línguas, é acima do dom de profetizar, é acima de todas as coisas. Por isso que a Bíblia nos ensina que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. O amor é sobre todas as leis. Por isso que em teologia a gente aprende, quando não tem explicação na Bíblia, sabe quando a pessoa te pergunta alguma coisa que a Bíblia não fala, a Bíblia não explica, e diz: o que eu faço? Nós aprendemos quando não existe lei, quando não existe dogma claro. A lei que se sobressai
é sempre a lei do amor. Quando não existe respostas, quando Deus não é claro nos seus ensinos, porque tem, irmãos, Deus não é que Deus não é claro, eu usei a expressão errada. Deus não quer revelar, não quis revelar todas as coisas. A Bíblia fala que tem coisas que ficaram ocultas e nós só vamos conhecer na glória. E a gente quer saber hoje. E às vezes a gente quer nortear a nossa vida por coisas que a Bíblia não é clara. Mas para isso existe uma lei sobre todas, que é a lei do amor. Se aquilo que eu estou querendo fazer, a Bíblia não é claro, o que eu devo fazer é seguir a lei do amor. E esse texto nos mostra que a lei do amor é sobre todas as leis. Deus transformou água em vinho do bom, porque Ele amou aquela família. Irmãos, às vezes, a gente precisa quebrar os nossos paradigmas, os nossos dogmas por amor. Eu lembro quando o meu chefe, quando eu tinha 19 anos, falou assim, eu querendo falando de Deus para ele, eu querendo convidá-lo para ir na igreja, ele falou assim, nem me convida para a sua igreja, porque se eu te convidar para o centro espírita, você não vai? E eu, um menino de 19 anos, fiquei com medo. Ele falou, vamos no centro espírita comigo? E o Espírito Santo falou comigo, vai. Aquilo não fazia parte de mim, eu fui criado na igreja. Eu não queria ir no centro espírita. Mas eu quebrei o meu paradigma pela lei do amor. Eu vou. Porque eu queria, eu amava aquele meu chefe. Foi o melhor chefe que eu tive. Eu falo assim, pensa numa pessoa que gostava de mim e eu gostava dele. Mas eu tive que quebrar o meu paradigma, eu tive que quebrar por amor àquele homem. E eu fui no centro espírita com ele. E depois eu convidei ele para ir na igreja, ele não quis. E eu falei para ele, mas se você quiser, eu vou no centro espírita de novo com você. E eu vou ficar ali intercedendo por você, para o meu Deus. E aí, quando eu falei isso, sabe o que ele disse para mim? Então foi por isso que o santo não baixou. Você estava orando lá dentro, né? O santo não baixou mesmo, gente. Eles estavam esperando uma entidade. Ele não quis falar para mim, era uma entidade de alguém famoso. Não veio. Porque eu estava lá dentro orando. Irmãos, às vezes a gente precisa quebrar os nossos paradigmas por amor. A gente precisa amar, inclusive aqueles que não nos amam, aqueles que nos odeiam. Eu queria concluir, irmãos, relembrando esses 3 importantes lições desse texto. Primeira, por maior que pareça a tragédia, Jesus tem poder para transformar o nosso choro em alegria. A segunda lição que esse texto nos ensina: tudo tem o seu tempo e o seu propósito. Tudo tem a hora certa. E o terceiro, a lei do amor é acima de todos os dogmas. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.